Agora está gravando. Então, vamos começar a aula. Todo mundo agora me vê, me ouve, vê a aula. Bonitinho, tranquilinho. Arrumando meu computador aqui, de forma que se alguém pedir para entrar, eu vejo. Então, vamos lá, né, pessoal? Aula básica de hoje. Vamos começar, peraí. Muita calma nessa hora, pessoal. Sou devagar com informática. Natal, não tô te ouvindo. Pergunta. Boa noite, professora. Acho que o caralho tá do mesmo jeito, pessoal. Adianta não, Natal, eu não consigo te ouvir, viu? Infelizmente. Eu acho que vocês devem estar me ouvindo, mas eu não ouço ninguém. Mas, tranquilo, qualquer coisa vocês pedem socorro aí no chat, que eu socorro vocês, tá? Também tava assim, peraí, please. Eu descobri um negocinho aqui que eu mexo para lá e para cá, mas eu acho que é um microfone. Não tem nada a ver, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar. Bora lá, bora lá, bora lá. Pessoal, entramos na reta final do nosso curso. Último mês de aula, né? Primeira semana aí de dezembro, prova. Então, vocês têm só mais 8 aulas. Uhul! Estamos quase, né? Estamos chegando lá na reta final. Mas vamos lá, pessoal. O que aconteceu há umas 2 aulas atrás, né? Se eu não me engano, dia 27/10. Eu passei uma atividade, certo? E hoje a gente vem corrigindo ela, porque vocês têm que estudar para a prova, né? Vocês têm teste ainda, vocês têm prova. Nossa, vocês têm tanta coisa nesse um mês, tem aula prática. Então, vamos acertar os ponteiros aí. A gente corrige essas atividades. Quem ainda não fez lá no portal, depois faça. Tá? E já fica corrigido, tranquilo. Hã? Caneta eu tenho. Peraí, deixa eu socorrer um colega aqui de vocês. O que acontece, pessoal? Ui, peraí, tem gente pedindo para entrar. Admitir. Bom. O que acontece, pessoal? A gente começa aí, né, respondendo então as atividades do dia 27/10. E depois a gente começa a matéria nova, que está super básica. Hoje a matéria é bem tranquila, tá? Então, pessoal, o que acontece? A primeira questão aí vem perguntando, né? Verdadeiro ou falso? Quando e quanto irrigar vai depender das características do solo, da planta e do clima da região? E aí? Como não estou escutando vocês, né? Se alguém responder no chat, tranquilo. O que acontece, pessoal? Ela é verdadeira. Tá? Por que essa questão ela é verdadeira?
Irrigar depende de um monte de fatores. Nossa, é muito fator quando a gente vai irrigar uma área, né? Isso aí é nítido. Pessoal, vocês estão vendo se está gravando? Tá gravando. Não preciso responder, não, já ia. Então, pessoal, o que acontece? Vai depender do solo. Um solo arenoso necessita de mais água. Um solo argiloso, menos água. Da planta, que idade que está essa planta, que tipo de planta que é. E do clima, né? Lógico, se for uma área quente, seca, pachuchu, eu vou precisar de mais água, porque eu perco água para a atmosfera. Simples assim. Segunda perguntinha básica aí. Escolha a alternativa correta. Podemos definir capacidade de campo como? Gente, isso daí vocês têm que saber de cor e sorteado. A capacidade de campo é o limite superior da água, e letrinha B, né? Sendo a máxima quantidade de água que o solo pode reter, sem causar danos ao sistema, né? Ou seja, sem prejudicar a planta. Essa determinação é feita em laboratório ou em campo. Vocês aprenderam isso no primeiro bimestre. Então, aí é a letra B, né? O limite superior de água. Terceira questão aí, né? Escolha a alternativa correta. Podemos definir ponto de murcha permanente como? Gente, ponto de murcha permanente é o oposto da capacidade de campo, total. Ele é meu oposto, né? Porque o ponto de murcha permanente é definido aí, né, como limite de armazenamento de água do solo. É o limite do limite, certo? Então, é o oposto da pergunta anterior. Verdadeiro ou falso? Sendo o propósito básico da irrigação, abastecer de água as plantas de acordo com a necessidade destas. Até aí é verdade, né? Que a irrigação ela vem para suprir a necessidade da água, de modo que se obtenha ótima produção, verdade em qualidade e quantidade. Deve-se irrigar antes que a razão entre a água, né, a quantidade de água no solo e a quantidade demandada pela evapotranspiração diminua, fazendo com que a deficiência de água venha influenciar na produção em quantidade e ou qualidade. Verdadeiro, né, pessoal? Qual que é a função da irrigação? Suprir a necessidade da planta e fazer que ela se expresse da melhor forma possível. Então, tudo que é irrigado, você não vai gastar dinheiro e tempo, né, para irrigar e deixar sua planta vir com fruto michuruca. Não. Se você está dispondo de dinheiro e se você está dispondo de tempo, é porque você quer qualidade. Então, a irrigação ela vem sim para isso. Outra perguntinha aí, né? O intervalo em dias entre duas irrigações sucessivas é chamado de turno de rega, né, pessoal? Período de irrigação? Não. Período de rega? Não. Intervalo de irrigação até poderia chamar intervalo de irrigação, porque é o intervalo entre duas irrigações, mas o nome correto é turno de rega. Mais um verdadeiro ou falso aí, né? Quando se observa o fator solo na irrigação. Então, você sabe que para irrigar, nós temos um monte de fatores. Nós temos que olhar cada um separadamente e depois unir isso tudo num grande conjunto. Até aí, todos nós já sabemos disso. E vem a pergunta: quando se observa só o fator solo, né? Tranquilo. Na irrigação, devemos considerar estrutura? Sim. Esse solo está bem estruturado? Textura, que é areia, silt, argila? Sim. Profundidade. O que é profundidade? Quanto que esse solo permite que essa raiz cresça, né? Não está compactado? Velocidade da infiltração.
Em quanto tempo essa água que eu estou colocando ali vai infiltrar? A drenagem, né? O fato dessa água não ficar ali acumulada e acabar sufocando, né, minha planta pela raiz, matando ela afogada. A aeração, né, que necessita aí desse oxigênio. Capacidade de retenção, que é a capacidade que esse solo tem de segurar a água. Condutividade hidráulica, né? Quanto que essa água caminha no solo. Onde está o lençol freático, salinidade, fertilidade, entre outros. Tudo isso aí é verdade, pessoal. Então, essa questão aí é verdadeira. Então, pessoal, continuando, porque tá trincando aqui, passar alguma coisa, vamos lá. Outro verdadeiro ou falso? Agora eu estou falando de manejo, tá? O que é o manejo? Meu trabalho lá na roça, né? Meu dia a dia, na irrigação. Devemos considerar época de plantio, densidade, período crítico, época que eu vou estar colhendo, aplicação de fertilizantes. Até aí minha resposta é verdadeira. Vamos ver o restante, né? Se possível, as culturas devem ser escolhidas ou distribuídas de modo que os períodos críticos não coincidam entre si. Verdade. Então, essa aí, quando eu faço o meu manejo da irrigação, eu tenho que observar todos esses pontos aí, até mais alguns que talvez nem estão citados aí. Então, essa resposta ela é verdadeira. Outro verdadeiro ou falso? Quando se observa o fator planta, agora eu estou trabalhando só com a planta, minha análise é a planta. Na irrigação, devemos considerar apenas o sistema radicular? Não, né? Gente, se observar o fator planta é tudo. Sistema radicular, estádio de desenvolvimento, que fase minha cultura está, qual é minha cultura, qual que é a evapotranspiração dessa cultura. Hã? Isso, toda a planta tem que ser analisada. Então, essa questão aí é falsa, porque não é só o sistema radicular, é toda a planta. Deixa eu ver. Tá certo. Outro verdadeiro ou falso, né? Tranquilinho aí. Quando se observa o fator clima na irrigação? Olha, nós falamos sobre solo, sobre a planta, sobre o manejo e agora é o clima, que é um outro fator que também tem que ser analisado. O que o fator clima fala aí? Quando se observar o fator clima na irrigação, devemos considerar a temperatura. Verdade, né? Lógico. A temperatura é um fator muito importante nesse caso. Radiação solar, sim. Essa radiação é que faz a água evaporar. Então, a radiação que chega na minha área, isso é importante. E vai depender do que essa radiação? Posicionamento da Terra, inclinação. Se nós estamos no inverno, no outono, a Terra está inclinada de um jeito ou de outro, essa radiação vai influenciar. Vento. O vento, pessoal, também quando é em excesso na área, faz com que a planta perca mais água. A umidade, que é notório isso. Comprimento do dia. Quanto maior meu dia, mais essa planta ela trabalha, né? Mais ela realiza o quê? Fotossíntese. Se eu tenho dias menores, menor fotossíntese, o que isso significa, Ana? Comprimento do dia e fotossíntese? Simples. Quanto maior o comprimento do dia, mais tempo essa planta passa com os estômatos abertos. O que é o estômato? O buraquinho que ela tem lá na folha, onde a água sai e o O2 entra. Né? O CO2 entra e ela libera O2. Então, maior do dia, mais serviço aí na fotossíntese. Ciclo de desenvolvimento da cultura, verdadeiro também. Por quê? O que o ciclo de desenvolvimento da cultura tem a ver com o clima? Hello! O clima da Terra ali, ó.
Você tem muita árvore plantada numa área, o que, que acontece? Fica fresco. É a mesma coisa a lavoura. Quando a planta ganha um estágio de desenvolvimento, que ela cobre uma certa área, que causa um sombreamento no solo, acontece o que com esse solo? Ele fica mais fresco, ele perde menos água para a atmosfera, certo? Por isso que o desenvolvimento da cultura influencia no clima daquele solo ali. Outra perguntinha aí, verdadeiro ou falso? Os dados necessários em fazenda... A outra é verdadeira. É verdadeiro ou falso? Os dados necessários em fazenda são apenas temperatura e precipitação? O que nós estamos falando aí? Né? De estação meteorológica. Aí eu tô lá, né? Na minha estação meteorológica, lá na minha fazendinha. Né? Tô tomando conta de uma fazenda aí. Esses são os únicos dados necessários, pessoal? Não. Eu não acabei de falar nos slides anterior que o raio solar influencia, a quantidade de chuva, é claro que é precipitação, influencia, umidade influencia, tudo isso influencia. Porém, né, você pode falar assim, ué, essa mulher tá ficando louca? Por que tem estação meteorológica que só mede temperatura e precipitação? Pessoal, temos estações meteorológicas simples, sim, que medem aí temperatura e precipitação. Porém, quando eu vou determinar toda a irrigação, eu preciso de outros dados, inclusive de solo, da planta que eu vou trabalhar. Por isso que ela é falsa, porque não só são esses dados que é necessário, e sim muitos outros, tá bom? Aí vem a perguntinha básica, né? Para quem assistiu a aula aí de meteorologia, estações meteorológicas, vem a pergunta: qual a definição de precipitação total? O que é precipitação? Primeiro você tem que saber o que é isso. É chuva, né? Quanto chove na área. Então eu poderia falar, qual que é a quantidade de chuva total? O que é essa definição? Vamos lá. É a parte da chuva que fica disponível para atender a demanda evapotranspirométrica da cultura? Não sei. É a precipitação medida do pluviômetro? Não sei. É a quantidade mínima de precipitação com determinada probabilidade de ocorrência? Não sei. É a quantidade máxima com determinada probabilidade de ocorrência? Não sei. Brincadeira, pessoal. Precipitação medida no pluviômetro, né? Que é a quantidade de chuva que caiu naquela área. Então, qual que é a minha precipitação total? É aquilo que eu medi. É por isso que o povo vai na televisão e fala assim, ontem em Rio Verde choveu 14 milímetros. Gente, tem uma estação meteorológica que colhe a quantidade de chuva. Tá? Hã? Não entendi. Isso, lá tem. Então, assim, tem a FESURV tem, a Raizen tem. Então, tem muitos lugares aqui em Rio Verde que tem. Então, eles buscam essas informações, tá? Então, a definição de precipitação total é aquela que choveu na área e é calculada pelo pluviômetro. Pronto. Você já sabe o que é a chuva total. Mas aí eu tenho, de novo, eu repeti, precipitação total, né? Repetir os slides. Aí vem, qual que é a precipitação provável? Ah, não repeti os slides, pessoal. Eu não coloquei a pergunta certa. Espera aí. Que aqui não é precipitação total, é precipitação efetiva, tá? E o que é a precipitação efetiva, pessoal? A efetiva é aquela que fica disponível para atender a demanda da cultura. A efetiva é aquela que realmente vai ser utilizada, tá? É aquela que vai estar ali, ó, disponível para a cultura usar ela. Essa é a efetiva, que eu vou utilizar, a que faz efeito. Toda chuva total, ela é efetiva? Não. Parte dessa chuva total vai ter perda.
Você vai percolar, você vai ter enxurrada, o solo não vai segurar tudo. E tem a efetiva. A efetiva é aquela que minha planta vai utilizar. Essa é a diferença. E a outra é a provável. O que é essa precipitação provável, pessoal? É a quantidade mínima de precipitação com determinada probabilidade de ocorrência. A letra A. O que é isso, Ana? Né? Qual a definição de precipitação provável? A precipitação provável, pessoal, é aquela que eu tenho meu rancho, minha chácara, né? Minha roça, minha fazenda, porém eu ainda não montei um sistema. Mas eu quero ter uma noção de quanto vai chover. Tem como eu saber isso? Tem. Eu entro na internet, pego os dados meteorológicos dos últimos 5 a 10 anos, faço uma somatória, divido pela quantidade de anos, ainda tiro 15% disso e eu tenho minha precipitação provável. Pode ser que chova um pouco a mais, pode ser que chova um pouco a menos. Mas isso é uma média do que aconteceu nos últimos anos, tá? Então, eu posso meio que calcular. Vocês querem fazer isso? Vocês podem entrar na internet, pegar os 10 últimos anos aí de chuva em Rio Verde, soma tudo, divide por 10, menos 15%, e esse final de ano vocês conferem se choveu isso mesmo, se choveu mais, se choveu menos. Tá? Vocês podem fazer isso para confirmar aí essa brincadeira. Outro verdadeiro ou falso que fala sobre evapotranspiração, que é evaporação mais transpiração. É a soma dos componentes. Transpiração e precipitação? Não. O que eu acabei de falar que é precipitação, cabeção? Precipitação é chuva e evapotranspiração é transpiração mais evaporação. E a evapotranspiração, né, pessoal, tem uma importância muito grande. Porque vai definir quanto de água essa planta consome. Então, ela é falsa por causa disso, né? Evapotranspiração é transpiração e evaporação. Precipitação aí é chuva. Então, a gente tem que ler e prestar atenção. Aí vem outra perguntinha básica aí, né? Vocês têm que saber. O intervalo de tempo em dias necessários para que o meu sistema irrigue, né? Para um sistema irrigar toda a área é conhecido como turno de regra? Não, né? A Ana acabou de falar que turno de regra é entre uma irrigação e outra. Turno de irrigação até poderia ser, né, gente? Período de irrigação, letra C, que é a correta. Quanto tempo eu vou passar irrigando essa área? Então, é meu período de irrigação, tá bom? Verdadeiro ou falso? Existe vários tipos de sistema de irrigação, devido à grande variação de solo e que possa ter variação de preço do sistema. Verdadeiro ou falso? Pessoal, completamente falso, né? Pelo amor de Nossa Senhora. Por que que existe vários tipos de sistema de irrigação? Gente, não é só variação de solo. Eu tenho tanta variação. Eu tenho variação de solo, variação da cultura, variação de tanta coisa, né? Do sistema ali, da quantidade de água, que o preço é o último que eu vou olhar. Lógico que eu posso fazer uma comparação assim. Eu quero fazer uma irrigação por aspersão. Eu tenho vários sistemas, aí eu vou olhar preço. Porém, né, dentro desse sistema aí, eu posso falar assim, não, eu vou fazer uma irrigação por sulco, porque eu não tenho dinheiro, mas meu solo é um solo arenoso. Não, né? Pelo amor de Deus. Não tem nem como fazer uma irrigação por sulco ou por inundação no solo arenoso. Isso não existe. Então, o preço... Hã?
Você vai morrer de pôr água no solo arenoso e nada de solo arenoso juntar água, gente. Não vai juntar água. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Não resolve. Então, eu tenho que tomar cuidado. O preço, ele vai influenciar depois que eu determinar. Vou fazer microaspersor. Tá. Mas você vai fazer gotejo, quer dizer, eu vou fazer uma irrigação localizada. Eu vou fazer gotejo ou eu vou fazer microaspersor? Vou fazer microaspersor porque eu achei mais em conta. Tranquilo. Mas depois que eu definir o meu sistema de irrigação, se é aspersão, se é por inundação ou se é por gotejo, é que eu vou decidir a metodologia, tá? Então, essa questão aí, ela é o quê? Ela é falsa, tá bom? Outro verdadeiro ou falso, a irrigação por aspersão é um método em que a aplicação da água na superfície do terreno assemelha-se a uma chuva. Verdade, né, pessoal? A aspersão, ela imita a chuva, tá? Ela quebra as partículas de água em pequenas gotículas. Um excelente sistema, porém, dependendo se for um pivô, ele é caríssimo. Mas você tem outras metodologias mais baratas. Na irrigação por aspersão, o sistema portátil. O que é o sistema portátil? O próprio nome diz, né? É um sistema que eu carrego, ele não é fixo. Então, na irrigação por aspersão, o sistema portátil pode ser definido como mecanismo de propulsão. Não, né, gente? Nada a ver. Aquele em que as linhas principais, secundárias e laterais são enterradas. Não, né? Se eu carrego, como é que eu vou enterrar esse trem? Não vou. Aquele em que apenas as linhas laterais se deslocam. Não, né, gente? Eu tô falando que ele é portátil, você carrega. É a última aí, né? A letra D. São aqueles constituídos de tubulações portáteis montadas na superfície do terreno, permitindo que todas as linhas e componentes desloquem-se. Então, você carrega ele para onde você quer, você põe ele onde você quer, tá? Outra perguntinha aí. Não tá passando o slide, só um minutinho. Pronto, peraí. Aí vem o semi-portátil, né, pessoal? Pergunta. Na irrigação por aspersão, o sistema semi-portátil, ele pode ser definido como... Se é semi, vou já direto na resposta, né? Então, ele não pode ser fixo e também não pode ser 100% móvel. São aqueles constituídos? Não, né, gente? A letra A já é a resposta da outra. Então, pula. É aquele em que apenas as linhas laterais se deslocam. Verdade. Nas diferentes posições da área irrigada. As linhas principais e secundárias podem ser enterradas ou ficarem na superfície do terreno. Por mais que fique na superfície do terreno, elas são fixas. Certo? Então, a resposta aí é a letra B. Na irrigação por aspersão, o sistema fixo. Se é fixo, né, pessoal, ele vai ficar grudadinho lá no solo. Certo? Então, a gente já vê aí. São constituídos de tubulações portáteis? Não, né? É aquele que apenas linhas laterais? Não. Aquele que as linhas principais, secundárias e laterais são enterradas. Verdadeiro, ele é fixo. Então, toda tubulação ela vai passar por dentro da terra e só onde sai o aspersor, né? Que a gente, se precisar, vai lá e retira o aspersor. Então, é isso aí. Então, é a letra C. Aí vem, né, na irrigação por aspersão, o sistema de irrigação mecanizado
Se é mecanizado, ele tem o quê? Um motor. Ele é mecânico. Pode ser definido como: esse sistema possui um mecanismo de propulsão que permite a sua movimentação enquanto aplica água no terreno. Verdadeiro, pessoal. Ele é mecânico, né? Então, é aquele que vai ter uma força, uma propulsão. Ô, palavrinha difícil. E aí vem um verdadeiro ou falso. Já falando aí vamos dizer assim, de outra metodologia de irrigação, que é a irrigação localizada, que inclui o gotejo. A irrigação localizada por gotejamento compreende a aplicação da água gota a gota. O sistema já chama gotejamento, então a gente vai entender o que é gota a gota. Diretamente na região da raiz da planta, em alta frequência e baixo volume. O que significa isso? É o tempo todo pingando, porém em doses pequenas. Tá? Então, é verdadeiro. Alta frequência, porque pinga, 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 e é um pinguinho pequeno. Então, é em baixo volume. Dá tempo do solo absorver essa água, segurar essa água ali, de modo que mantenha o solo da região radicular das plantas com boa umidade. Com isso, a eficiência da aplicação é bem maior e o consumo de água é menor. Verdade, pessoal? A água ela cai no local certo. Então, eu tenho um menor consumo d'água. E a eficiência desse sistema ela é muito grande, porque vai direto aonde eu quero. O último exercício, né, foi esse aí. A irrigação localizada por microaspersão trata-se de um sistema de irrigação em que a água é aspergida através de microaspersores, até aí certo, né? São as miniaturas de aspersores. Na parte superior da planta, errado. É na parte inferior das plantas. Onde a microaspersão atinge? Bem próxima à raiz. A aspersão, sim, é na copa ali, ó, tem o pivô vai pegar a área todinha aqui de cima. Agora a micro é na parte de baixo. Então é o quê? Falsa essa questão, né? Porque a microaspersão vai pegar a parte inferior, as raízes da planta. Certo? Então, o exercício do dia 27 corrigido, não tem reclamação. Quem não fez ainda tem tempo para fazer, né? Até fechar as provas aí, os diários. Mas vocês já aprenderam, fizeram a revisão. Agora, vamos começar a aula de hoje. O assunto de hoje ele é bem tranquilo, viu, pessoal? Espera aí. Hoje nós vamos falar, pessoal, da avaliação dos sistemas de irrigação. Tá, vocês foram lá, vocês acompanharam, né, a implementação do sistema de irrigação, vocês opinaram, vocês palpitaram e vocês trabalham com irrigação. Aí eu chego em você e falo assim, colega, você está cuidando aí do sistema de irrigação? Ele está funcionando direitinho? Aí você vai para mim, tá, sim, senhora. Eu falo, ah, tá, que legal. Vamos conferir? Aí não está funcionando direitinho. E aí, neguinho? Então, pessoal, quem trabalha com irrigação é igual quem trabalha com gado, é um serviço diário. Diariamente, você tem que estar olhando, você tem que estar cuidando desse sistema, para que a planta não seja prejudicada, tá? Então, tem que se tomar esse cuidado. Então, a aula de hoje, o que eu quero trazer para vocês? Identificar as principais causas do funcionamento inadequado do sistema de irrigação, estabelecer critérios necessários para o teste de uniformidade. Teste de uniformidade é o quê? Saber, né, no sistema de irrigação, principalmente por aspersão ou microaspersão, né, se esse sistema está funcionando certinho e uniforme. Não adianta nada eu ter ali, ó, uma linha bonitinha de aspersor.
Aí aqui em cima, meu sistema funciona, que é uma beleza. Chega lá no final da linha, eu tenho falha. A planta lá do final, ela está sendo prejudicada. Resolve ter um sistema de irrigação? Nem, não. Você está jogando tempo e dinheiro fora. A área, ela tem que ser irrigada uniformemente. Vocês vão entender o que é o cálculo do coeficiente de uniformidade. Se alguém falar assim, o cálculo de uniformidade do Christian está errado. Por esse cálculo, nosso sistema não está irrigando. Você pelo menos vai saber o que o cara está falando, né? Você não vai ficar boiando. Estabelecer os critérios necessários para o teste de uniformidade de irrigação localizada e também calcular esse coeficiente de distribuição, que é o CUT. Então, cara que toma conta, e você como técnico também vai ajudar isso, você tem que ter noção do que tem que fazer, tá? Vocês não têm que saber o cálculo, vocês não têm que saber fazer esse cálculo de cabeça, mas no mínimo, fazer o teste vocês têm que saber. Pelo menos organizar a equipe para fazer esse teste, você tem que ter noção. Então, vamos lá, vamos começar. A avaliação do sistema de irrigação, pessoal. Essa avaliação, né, das operações do sistema está ligada a vários parâmetros. Esses parâmetros são de desempenho, como o meu sistema está desempenhando. É a mesma coisa eu te perguntar como o seu corpo está funcionando. Você sabe se seu coração está ok? Você sabe se suas veias estão ok? Está tudo desentupido? Você tem noção disso? Não? Então está passando a hora de você fazer um check-up, viu? É a mesma coisa do sistema de irrigação. Você tem que saber o desempenho do seu sistema. E são definidas, né, determinações de campo. Então, eu vou para o campo fazer essa análise. Isso não é feito em laboratório. E o que eu vou medir com isso? Vou medir a vazão, o tempo da minha irrigação. Se a minha vazão está muito reduzida, meu tempo vai aumentar. E se minha irrigação está muito acelerada, meu tempo vai diminuir. Aí eu te pergunto, seu solo aguenta receber essa quantidade de água tão rapidamente? Não sei. Uniformidade da aplicação, foi o que eu te falei. Não resolve nada. Os aspersor perto da bomba tá funcionando lindo e maravilhoso, dos final da linha que se lasque. Não é que se lasque, não. Tem que ser tudo igualzinho, tá? E quais são considerados... tem que ser tudo igual. E quais são fundamentais para que eu tome uma decisão? Eu falo, não, meu sistema tá bom, não, meu sistema tá uma bosta, tá? Então, quando a gente faz essa avaliação, né, dos sistemas de irrigação, tem-se o conhecimento da qualidade do meu sistema, né, que está sendo implementado ou que já está trabalhando. Nós temos vários coeficientes, pessoal, de uniformidade, e a gente percebe aí que dá para avaliar bacana o meu sistema. E qual que é a importância, né, de eu saber esse sistema? Simples. A uniformidade, pessoal, ela tem efeito no rendimento da cultura. Lógico, se eu irrigo, é para mim ter um trem de melhor qualidade. É para mim ter uma planta que desenvolve melhor, para mim ter frutos melhores. É por isso que eu irrigo, senão eu largo na seca mesmo, que produziu. Tá? E é considerado um dos fatores mais importantes no dimensionamento e na operação do meu sistema de irrigação. Então, a uniformidade é o cara. É ela que vai falar se você está trabalhando direito ou se você está trabalhando errado. Tá? E esse conceito, pessoal, de uniformidade da distribuição, foi por esse, se eu não me engano, ele é um alemão, o Christian, e em 1942 ele veio com essa ideia de uniformidade. O povo irrigava e via muita discrepância, tinha uma área que tinha um maior crescimento, outra uma maior produtividade. O cara falou, não, tem alguma coisa errada. Então, em 1942, começou a trabalhar essa questão
da uniformidade. E também porque os nossos sistemas de irrigação foram melhorando muito, né? A tecnologia foi evoluindo. Então, começou a se cobrar uma irrigação uniforme. E essa uniformidade refere-se, pessoal, à variabilidade da lâmina da água aplicada. O que é isso? Quanto de água que chega no meu sistema, em toda a minha superfície, tá? Quando eu tenho um menor valor de uniformidade, né, determina em geral maior consumo de água e energia. Ana, como assim? O que acontece? Quanto menor é a minha qualidade da irrigação, né, vamos dizer assim, minha uniformidade mesmo, quanto menor isso acontece, eu tenho um gasto maior de água. E se eu puxo água, eu dependo de quê? De energia. Eu vou gastar dinheiro. E eu tenho outra coisa, pessoal, maior perda de nutrientes. Acaba que eu perco muito nutrientes nessa brincadeira, tá? E ao mesmo tempo pode proporcionar plantas com déficits hídricos na proporção da área irrigada. Como assim? Foi o que eu falei, no começo da minha área, meu sistema é lindo, maravilhoso, né? As plantas crescem e desenvolvem. Do meio para frente, o meu sistema é falho, por um monte de fatores. Nossa, tem tanto fator para dizer porque que meu sistema é falho. A pressão da água, o entupimento de bico, né? O próprio declive da área. Então, tudo isso pode influenciar nessa uniformidade. Então, pode ser que meu sistema em áreas funcione muito bem, em outra está uma porcaria. E essa uniformidade, pessoal, de distribuição da água, da irrigação, é muito importante, por quê? Pelo fator projeto. Ela afeta as produções e a eficiência e a lixiviação de fertilizantes. Como assim, Ana? Eu venho e faço uma adubação, pessoal. Faço uma adubação ou pelo meu sistema, por fertirrigação. Meu sistema está uma bosta. As minhas primeiras plantas vão receber os nutrientes. Lá no final não vai. Ou então é pior. Eu faço uma adubação no solo, e qual essa adubação precisa receber água, certo? Só que eu não disponibilizo água para a planta. Eu vou perder esse nutriente para a atmosfera, gente. Vai volatilizar tudo, eu vou perder. Certo? Então, essa uniformidade é muito importante, não só para a economia de energia e de água, mas sim também de produtos químicos. Certo? Outro fator a ser considerado, se o sistema de irrigação for também utilizado para aplicação de produtos químicos, foi o que eu acabei de falar, via água de irrigação. A uniformidade desse produto na área vai estar ligada, né, à uniformidade da aplicação da água. Umas vai receber mais e até intoxicar, outras vai receber menos, e outras não vai receber nada. Aí vai dar deficiência nutricional e deficiência hídrica. Bonito. E aquele que recebeu muito fertilizante, pode ser que a quantidade de água ali esteja tanta que chega mais fertilizante que deve, essa planta passa por um excesso de nutrientes e ainda joga nutriente fora. Porque está chegando muita água com nutriente, meu solo não vai aguentar aquilo. Gente, é só dinheiro jogado fora, tá? A verdade é essa. Aí, oi? E no final não produz nada, porque uma teve toxicidade e a outra não recebeu nutriente. Conclusão, joguei meu dinheiro todinho fora. Parabéns para mim. E eu trago essa tabela aí para vocês de como que é um sistema, né? Se quando eu calculo lá, eu faço um cálculo dá acima de 90, cara, eu sou bom no que eu faço.
Meu sistema está trabalhando acima de 90, minha uniformidade. Não vale roubar nos números, não, tá? Ou eu tô top no que eu faço. Bom, de 90 a 80. Eu posso melhorar, posso chegar e ficar bom, posso ficar excelente. O razoável de 80 a 70. Pô, tem alguma coisa errada aí? Tá na hora da gente começar a avaliar se é o sei que tá com preguiça, se é o sistema que tá velho, se tá tendo muito entupimento. O ruim de 70 a 60, cara, tem uma coisa muito errada, a investigação tem que ser feita. Inaceitável, abaixo de 60. Abaixo de 60, pessoal, não liga a irrigação, não, pelo amor de Deus. Porque se você ligar um sistema de irrigação, que a uniformidade está abaixo de 60, você só está jogando dinheiro fora, tá? Então, assim, tem essa tabela, tem os cálculos. Nós vamos, no decorrer da aula, descobrir como é que eu calculo essa uniformidade. Bom, tem alguns fatores, pessoal, que afetam essa uniformidade da distribuição de água, né? Porque nem tudo é perfeito. Só que eu tenho fatores climáticos, lógico, né? O clima está muito ligado aí com a minha irrigação, e fatores não climáticos, que aí é erro de operação, é erro do meu sistema, tá? Quais são os climáticos? Evaporação. Raciocina comigo. Vamos lá, ó. Vamos raciocinar, vamos pôr essa massa cinzenta para funcionar. Eu tenho um pivô e eu plantei minha soja recentemente. Então a bichinha, ó, tá pequenininha, pituquinha ainda. Mas eu vou ligar meu sistema porque eu tô precisando irrigar e tal. Aí, o que acontece? Primeira coisa, minha gotícula, minhas partículas de água, ela tem que ser o quê? Mais delicadas, mais fininhas, né? Porque se eu pôr uma gota de água naquela grande, a minha sorte tá pequenininha, eu vou mais descambotar a bichinha do que outra coisa. Aí eu vou lá e pôr os bicos, né, do meu pivô, bonitinho, meus aspersores, do jeito que tem que ser. Só que o que eu faço? Eu largo ele lá em cima e a soja tá lá embaixo. Aí você põe para pulverizar, tá? Tá próximo da planta, porque o pivô você regula, tá, pessoal? Tem lá os aspersores, você põe mais perto da planta, mais longe, daí vocês regulam. Aí você põe bem longe da sua soja pequenininha, gotícula bem fininha. E vem com o seu pivô. Gente, tá longe da planta, a gota tá pequena. Hora que o solão bater, acabou a água, resolveu. Perdeu tempo e dinheiro. Temperatura do ar. Tá, tudo bem, gente. Eu tenho que irrigar dentro de um período lá, de uma hora. Não é o mais indicado. Mas meu pivô, infelizmente, está ligado em plena 3 horas da tarde. Se eu pôr a gota muito fininha, bem longe da minha plantinha, vai resolver? Não vai. Outra coisa, umidade relativa. O clima tá seco. O trem nem vai sair lá do aspersor, você já perdeu sua água. E condições do vento. Então tá lá em cima, tá ventando, e o trem tá quente, não vai chegar uma gota no local. Então vocês percebem que os fatores climáticos, por mais que sejam climáticos, pode ser que a gente aumente esse erro por bobeira, por falta de raciocínio. Vocês viram, né? Os fatores não climáticos são relacionados ao equipamento e o método de avaliação. Pressão de operação do emissor. O que é isso, Ana? Vamos lá, vou explicar o que é essa questão da pressão. Quando eu ligo minha tubulação lá, que eu ligo meu sistema de motor, né, minha motobomba que passa pelo filtro e tudo mais, essa bomba ela tem a capacidade de injetar água no sistema. Essa injeção de água ela é uma pressão. Se eu tenho um sistema de irrigação muito grande
e uma bomba que trabalha em menor pressão, vai faltar força. Entendeu? Meu sistema vai estar falhando. É a mesma coisa de um coração falhando. Né? A gente vai ficando velho, vai aparecendo um monte de problema de saúde. Aí o coração da pessoa começa a ter arritmia, não bombeia de forma correta. É a mesma coisa. Tá? Então, calcule lá que a motobomba que retira a água do rio e joga no seu sistema de irrigação é um coração. Se lá está falho, não circula água. É a mesma coisa do coração da pessoa que está tendo falha. A circulação ela é comprometida. Velocidade e alinhamento da linha, né, lateral do equipamento e altura do emissor. Foi o que eu falei. Um emissor muito alto ou a velocidade do equipamento. O equipamento está mais rápido do que pode ser. Então, ele começa a andar mais rápido, dá várias voltas mais rápido, a água até chega aonde ela tem que chegar. Porém, se perde muito rápido essa água. Porque como passa muito rápido, muitas das vezes não dá tempo do solo segurar essa água. Certo? A redução da altura do emissor em relação à cultura é uma técnica muito utilizada para reduzir as perdas por evaporação e deriva. Foi o exemplo que eu dei, né, pessoal? Você tem um sistema que está muito longe da sua planta, você tem muito mais perda do que o sistema que está atingindo aquilo que você quer que atinja, tá? Aí vem o teste de uniformidade, certo? Nós temos o teste de uniformidade de sistemas de irrigação por aspersão. Quem que é o aspersor? É aquele que imita a chuva, tá? Para avaliação dessa uniformidade, da uniformidade de aplicação por aspersão, o coeficiente mais conhecido e o mais utilizado é o do alemão que eu falei, o Christian, conhecido como Cook. 80% do seu valor mínimo é aceitável. Ele é bem exigente, pessoal, esse sistema. Então, lá não permite quase nem dizer falhas, tá? Podendo admitir valores inferiores, se a precipitação pluvial tem uma contribuição significativa durante a estação do cultivo, ou que os sistemas são suficientemente reduzidos, compensando a diminuição do lucro, devido à redução da produção da cultura. Ana, o que você quis dizer com isso? Porque para mim você falou e não falou bosta nenhuma. Concluindo. O que acontece? Para esse sistema de aspersor, pessoal, vamos falar assim, o pivô, o canhão, a falha é só de 20%. Ah, Ana, mas meu sistema está trabalhando em 70%. Não está tão ruim. Eu sei que eu posso melhorar, mas ele está trabalhando em 70%. Eu posso continuar deixando ele trabalhar assim? Depende. Qual que é a quantidade de chuva que cai na sua região? Enquanto essa cultura está ali. Porque, às vezes, a gente irriga. Só que a gente tem uma quantidade de chuva razoável, certo? Que complementa essa irrigação minha. Se isso acontecer, pessoal, tranquilo. Meu sistema pode trabalhar abaixo de 80. Só que eu estou numa área desértica, uma área que chove muito pouco, uma área com baixa quantidade de chuva. Meu sistema pode trabalhar abaixo de 80? Não. Porque aí gera muito prejuízo para a planta, certo? Muito prejuízo. Ou se o sistema aqui, né, fala que ou se os sistemas são suficientemente reduzidos, compensando a diminuição do lucro. O que isso quer dizer? Qual que é o gasto que eu tenho com o meu sistema? Porque às vezes eu tenho um gasto, pessoal, mas eu tenho placa solar. Se eu tenho placa solar, e hoje muito sistema de irrigação é movido a placa solar, ou pelo vento, então eu tenho o meu próprio sistema de energia. Eu crio porca, aí eu utilizo os dejetos do suíno para gerar energia, que é o biogás, e esse biogás toca meu sistema de irrigação. Então, eu não tenho um gasto energético, eu não tenho um gasto financeiro alto. Eu posso, então, deixar esse sistema trabalhar reduzido? Sim,
Porque a perca da minha produtividade não vai me afetar financeiramente. E são raríssimos os casos, tá, pessoal? Vocês não vai nessa, não. Então, vocês só acreditam nos dois. Ou trabalha de 80 para cima, com alta qualidade, alta performance, ou você tenha chuva no local para compensar. Aí sim. Mas fora isso, não acredito em outras coisas, não, tá? E no sistema por aspersão, ele precisa ser avaliado logo após a implementação do projeto. Por quê? Eu preciso ver se aquilo que foi pré-estabelecido no papel está se cumprindo em campo. Não é, ai, porque tá novinho, tá tudo funcionando bonitinho. Não cai nessa, não. Não cai nessa, não. Viu? Então, como é que eu faço esse teste? O primeiro, pessoal, é a sobreposição. O que é a sobreposição? Uma área, isso aí eu já estou falando dos aspersores, tá, pessoal? Do canhão, dos aspersores fixos lá no chão. Tá? O portátil, semi-portátil, fixo. O que acontece? Cada aspersor deve alcançar parte do outro. Não deixar linhas vagas, tá? Não deixar locais sem irrigar. Então, um aspersor, como nessa figurinha aí mostra, sobrepõe o outro. Então, um joga água em cima do outro. Um pega a área do outro. Para quê? Para que não ocorra área sem irrigação. Tá? Então, assim, ó, para um aspersor de cada 10 metros, ou seja, eu fiz o cálculo, e eu tenho que colocar um aspersor a cada 10 metros. De 10 em 10 metros. O alcance deve ser superior a 7. Ana, não entendi. Eu vou pôr um aspersor de 10 em 10 metros. Porém, certo? Contudo, parte desse aspersor, 30% dele, tem que estar irrigando uma área vizinha, que já tem irrigação. Então, acaba sim que um aspersor sobrepõe o outro. Ana, isso não vai acumular um excesso de água? Não. A gente já faz esse cálculo para que essa sobreposição aconteça e nenhuma parte fique sem irrigar, tá? Então, é normal isso aí, tem que ser assim. Olha que legal na figurinha. Muitos aí eu acho que não vai estar enxergando, depois vocês podem procurar na internet, que um esguichinho de água aqui, ó, encontra com o esguichinho desse outro aqui. Ah, Natal, verdade! Campo de futebol. Isso aí é verdade, tem essa sobreposição mesmo. Tá certinho, verdade mesmo. Parabéns pela colocação. É até mais fácil de explicar, porque vocês tudo gostam de futebol. É isso aí mesmo. Então, pessoal, é igual o Natal falou, vocês vão perceber que um esguichinho encontra com o esguichinho do vizinho. Tá? Isso é normal e é isso que tem que acontecer. Aí, pessoal, para fazer o cálculo, se usa essa fórmula linda e maravilhosa. Vocês não vão precisar gravar ela. O que utiliza nisso aí? É o Cook, é igual a 100, que multiplica 1 menos a somatória de todos os meus aspersores, porque cada aspersor eu vou pôr um copinho coletando água. Aí eu vou passar, recolher nesses copinhos e contar quanto que cada um deu de água, tá? A lâmina de aplicação no 1º ponto sobre a superfície do solo, só doido para entender isso. E a lâmina média aplicada. A lâmina média aplicada, pessoal, é do meu projeto, tá bom? E quando a gente faz tudo isso, vira isso aqui, ó. Um exemplo. Tenha um exemplo, para quem gostar aí. Avaliação de sistema de irrigação por aspersor. A cultura é o feijão. Excelente.
Qual que é o espaçamento dos meus aspersores? De 12 em 12 metros, eu tenho um aspersor. Qual o tempo de irrigação? 1 hora. Meu aspersor fica ligado apenas 1 hora. Qual que é a vazão do aspersor? Fui lá e comprei meu aspersor. Eu já falei para vocês que é por cor, por tudo. Ele libera 2,4 metros cúbicos de água por hora. Raciocina comigo. Eu vou deixar meu sistema vazando durante 1 hora e vou pôr um copinho lá debaixo do aspersor. Ele tem que irrigar isso aí. Tá? Pressão da operação. 14, eu esqueci agora como é que diz esse MCA aí. Foi mal. Hã? E ele trabalha com 14 de pressão. Aí eu vou calcular. O que eu vou fazer meu CUC? Eu vou jogar na fórmula. Na calculadora científica, você faz aquela fórmula brincando. Mas se eu quiser fazer na mão, eu posso. Olha que bacaninha aí, ó. O cara colocou o CUC. 1 menos. Meu primeiro potinho deu 106. Olha que bacana. Aí eu vou fazer menos 114 mais 103,2. Menos 115 mais... Eu faço a mão, se eu quiser. Aí, quantos aspersores tinha? 16. Ó, na primeira linha, 1, 2, 3, 4. São 4 linhas. 16 vezes os 102 aqui que eu achei do meu exercício. Tá? 106 aí, 2. Qual que foi meu CUC? 83,65. Então, meu sistema tá bom. Então, quando eu chegava e falar, ó, meu filho, eu fiz o cálculo aqui, meu sistema não tá legal, tá trabalhando abaixo de fulano. Vocês sabem de onde veio o fulano. Vocês não ficam perdidos. Esse cálculo, vocês não têm que fazer ele de cabeça, vocês não têm que saber ele de cabeça, vocês têm que ter noção que ele existe para onde vocês vão. Ah, Ana, mas como é que ele fez essa medição? Essa medição vocês têm que saber fazer. Isso aí não tem como, não. A medição em campo, vocês têm que saber pegar os dados e passar para o cara que vai fazer o cálculo, que é o engenheiro agrônomo. É um cara que tinha uma loja de celular lá no Camelot, e ele vendeu e montou a bebida gelada. Engenheiro agrônomo. O que aconteceu aqui? São 14 aspersores, ó. É? Na linha 1 tinha 1, 2, 3, 4. Na linha 2, nem 4. vontade. Ele foi lá, colocou os coletores, que são os potinhos amarelinhos, ó. Vou mostrar para vocês esses potinhos aqui, ó, no meio do campo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eles estão coletando água. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O René trabalha nessa garagem. Várias linhas de 8 potinhos. Esses potinhos coletam a água. Aí, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Mede. Não aproveita. Não aproveita, não. Isso não é proveta, gente. É uma proveta. É. A tia aqui tá ficando doida. Isso aqui é uma proveta. E você vê quanto cada aspersor recolheu de água. Esse daqui 114 ml, 115. Mas olha que engraçada a discrepância, pessoal. Na linha 2, esse aqui, ó, trabalhou com 80. Na linha 4, esse aqui trabalhou com 148. Olha a diferença. Olha a diferença disso. Certo? Então, é esses pequenos erros que dão uma diferença muito grande no sistema e nas plantas, tá? Agora eu tenho um teste, pessoal, de uniformidade de sistema de irrigação localizada. O localizado é aquele que fica próximo à raiz. Isso aí vocês já sabem, né? E tem também esse cálculo, onde X, pequenininho, é a lâmina média de 25% dos pluviômetros, com as menores precipitações, e o X maiorzinho são as médias, né, considerando todos. Então, nesse sistema, eu vou usar os com menores precipitações e
todas as precipitações juntas. Então, eu observo isso aqui, ó. Vazão e a pressão. Olha aqui, esse daqui deu 6,10, 6,90. Só que a pressão deles... Natal, só responde aí, o ruído é meu ou é de outro aluno? Deixa eu ver se eu ponho os outros alunos aqui no silencioso. Não, acho que o ruído é meu. Melhorou? Você acha que é de outro? Jesus. Vou pôr todo mundo mudo. Coloquei. Melhorou agora, né? Melhorou. Tá todo mundo no silêncio. Ah, tá. Obrigado por avisar. Então, pessoal, vocês percebem assim, ó. O que acontece? Eu tenho várias vazões aqui e é a mesma coisa do outro sistema. Às vezes, um microaspersor tá meio entupido, tá com problema, já tá passando da hora de trocar. Então, ó, aqui é na primeira linha, 1/3 do início do meu sistema, 2/3 do início e no último local. O que vocês percebem? Que da primeira para a última, a vazão cai. O sistema começa a ficar falho, por isso que cada linha tem que ter no máximo o quê? 500 metros. Para que essa pressão consiga chegar ali. Tá? E vocês, como técnico, vocês têm que, além de saber que no final a pressão reduz, mas ela não pode cair muito, vocês têm que saber fazer isso aqui, ó. Instalar esses copinhos no sistema, super simples. O copinho é padrão, a gente compra ele, quem for mexer com o sistema de irrigação, toda fazenda tem, eles são padrões. Você coloca no tic, na gotinha do sistema, e depois de 1 hora você vai medir e vai anotar. Onde você não pode errar na medida. Se você faz uma anotação dessa medida errada, fudeu o cálculo do engenheiro agrônomo. Aí ele vai querer cortar teu pescoço. Porque ele vai falar, o sistema tá uma bosta, mas foi culpa sua que não anotou o trem direitinho. Então, é isso aí, você tem que saber fazer, tá? Então, pessoal, a melhoria dos valores de uniformidade é obtida pela adoção de práticas de manejo. Limpeza periódica do sistema de filtragem. Você tem que fazer isso, tá? Maior pressão nos pontos de emissão. Vocês têm que ficar de olho se está chegando uma boa pressão no sistema. E o desentupimento ou a troca dos gotejadores. Sem contar que a linha lateral, ela pode criar lodo. Você tem que limpar isso. Então, vocês percebem que é um monitoramento diário. Não é porque eu montei meu sistema de irrigação, tchau e benção, não. Ele não vai funcionar bonitinho o resto da vida, não, gente. Não vai mesmo, tá? Então, nessa aula, pessoal, o que eu passei para vocês? As principais causas do funcionamento inadequado. Estudou como estabelecer um critério para o teste de uniformidade. Tá? Existe um critério para fazer esse teste. E vocês aprenderam como que calcula o coeficiente de uniformidade. Vou cobrar esse cálculo? Não. Esse cálculo não é obrigação de vocês, mas vocês têm que saber que ele existe, tá? E como ele é feito? É super simples. É colocar o potinho padrão debaixo do sistema, ligar o sistema de irrigação por 1 hora e coletar essa água de forma a medir corretamente. Isso aí é função de vocês, tá? Isso aí é função de vocês.
E 6 perguntinhas que eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Vou até bater foto e mandar no grupo, porque pelo horário a gente está encerrando a aula. Deixa a presença aí para mim, por favor. Vou bater aqui agora. Ah, Natal, desculpa, eu não enviei os slides mais cedo, eu acho que foi bobeira minha mesmo, deu falha na memória, eu vou tentar começar a enviar mais cedo para vocês, tá? Boa noite, pessoal, bom descanso, vou fazer a chamada agora. E até quinta-feira, eu vou comunicar que não está funcionando, né, meu áudio aqui de vocês, o pessoal arrumar o áudio aqui para mim, tá? Brigadão, bom descanso para todo mundo.